Quem realmente manda no mundo? É Deus ou são as sociedades secretas, a nova ordem mundial, os Illuminati? Tem muitas conspirações por aí, o assunto é pesado e eu quero trazer para vocês o que Deus diz sobre isso, quem realmente manda no mundo, tá certo? Vamos lá para a sacada então. Eu tenho acompanhado conspirações já há mais de 10 anos, desde que o canal do Rubens começou, não é? O canal Verdade Oculta, e ele mostra muitas coisas interessantíssimas. Hoje em dia tem muitos mais canais, não é? O problema é muita gente que vem conversar comigo fica angustiada. Essas conspirações são muito curiosas, interessantes, e eu creio que muitas delas são realmente verdadeiras, só que elas tiram a paz do seu coração, tiram a confiança em Deus, e você começa a ficar muito perturbado, porque você começa a perceber que as manipulações, os controles estão em todos os lados. Existe uma elite de pessoas muito ricas, poderosas, banqueiros, que controlam a sociedade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas até que ponto o maligno age no mundo? Que sociedades secretas existem e que elas controlam o mundo? Eu acredito porque você consegue ver a sua simbologia, os seus sinais por toda parte, na mídia, na TV, na música, no cinema, nas empresas. Em todo lugar você encontra simbologias ocultistas, principalmente aí a pirâmide e o olho que tudo vê. Mas até que ponto as sociedades secretas e até que ponto Satanás manda no mundo, já que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, lá em Salmos 24, no versículo 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Como é que Satanás manda no mundo? Ele procura atrair para si as pessoas poderosas, os famosos, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que podem exercer uma certa influência no mundo. Então, o poder das sociedades secretas está em influenciar a sociedade, em influenciar as pessoas. Dentro da ideia das sociedades secretas, existe uma teoria que diz que existe um grupo de 13 famílias, as famílias mais poderosas da Terra, que controlam o mundo desde o começo, desde Semiramis, Nimrod. Se você nunca ouviu falar sobre eles, procura aí na internet, né? Semiramis é a mãe do homem que construiu a Torre de Babel, e ela é homenageada na nossa moeda e moedas de outras partes do mundo. Ela é homenageada na Estátua da Liberdade em várias partes, justamente porque os ocultistas celebram ela como uma das primeiras bruxas que Satanás colocou na Terra. Só que essa teoria diz que são as 13 famílias que realmente comandam o mundo, e que eles vêm comandando o mundo de geração em geração, desde Semiramis, passando pelo Egito, Babilônia, Grécia, Roma, chegando até aos reinos de hoje. Só que não é isso que a palavra diz. Jeremias 27:5. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem me apraz. Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe darei. Versículo 6, né? Para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele e seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. O próprio Deus está dizendo aqui: eu fiz a terra e eu dou a quem me apraz. O Egito, ele governou sobre o mundo por muito tempo, e a própria Bíblia diz, nos dias de Abraão até José do Egito, o Egito era um reino íntegro. Tanto é que quando Abraão fugiu para o Egito e ele mentiu para Faraó dizendo que Sara não era sua mulher, era sua irmã,
e Faraó tomou Sara como mulher, quando Faraó descobriu que Abraão era casado com ela, mandou ela embora, porque temeu ao Senhor e temeu pecar contra o Senhor. Nos dias de José do Egito também, Faraó foi quem levantou José, usado por Deus para governar o Egito. Se Satanás governasse o Egito, como as conspirações pregam, se os senhores do mundo comandassem o Egito, jamais um hebreu, um servo de Deus, receberia o governo total da terra do Egito. Quando Faraó, depois que José morreu, quando o Faraó do Egito começou a corromper o seu coração, isso nos dias de Moisés, não é? Quando Moisés foi lá pedir para libertar o povo, Faraó já tinha os seus magos, Faraó já era idólatra, mexia com magia negra, e a terra do Egito se tornou perversa. O que Deus fez? Enviou Moisés, enviou as 10 pragas, matou Faraó, destruiu a terra do Egito. Após isso, o Egito voltou a se tornar um grande império, até os dias de Nabucodonosor, quando naqueles dias o Egito novamente se tornou um império que cultuava demônios, que cultuava ídolos e que mexia com magia. E então o próprio Deus levantou Nabucodonosor para destruir novamente a terra do Egito. Ezequiel capítulo 30, versículo 10, diz assim, ó: Assim diz o Senhor Deus, eu farei cessar a multidão do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo, com ele os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos. Eu secarei os rios, venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, assolarei a terra e a sua plenitude por meio de estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos. Aqui mostra por que ele iria destruir a terra do Egito, usando Nabucodonosor, que nessa época nem era cristão, que nessa época nem era crente, né? Nem cria no Senhor. Nabucodonosor só veio se converter nos dias de Daniel, mais para frente. Assim diz o Senhor Deus, versículo 13, também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens em Mênfis. Já não haverá um príncipe na terra do Egito e porei o temor por toda a terra. Aqui tem uma profecia, o Senhor disse que jamais haveria um príncipe novamente na terra do Egito. E desde Nabucodonosor, quando ele destruiu a terra do Egito, que não houve mais faraó no Egito. E tem uma outra profecia que diz que o Egito nunca mais se levantaria para governar a terra. Uma coisa impressionante, isso traz uma segurança muito grande, trouxe para mim também, é que em nenhuma parte da Bíblia você vê dizendo que Satanás levantou uma nação e atacou Israel e a destruiu. Todas as vezes que Israel foi invadida, destruída ou levada cativa, a Bíblia diz que foi o próprio Deus quem trouxe uma nação e invadiu Jerusalém e levou cativo. Isso é descrito na Bíblia em muitas partes. Por quê? As pessoas acham que Satanás manda no mundo. Tanto Satanás, usando sociedades secretas, usando bruxos, usando satanistas, exercem uma influência na terra. Só que tudo que Satanás faz na terra, ele tem que subir no céu, como descreve o livro de Jó, e pedir autorização para Deus. Satanás não age na terra sem autorização. O que muita gente ainda não percebeu é que Satanás é um rebelde obediente. Ele é rebelde, ele é mentiroso, ele é homicida, como disse Jesus, mas em tudo ele pede autorização. O que aconteceu, mais ou menos no meu entendimento, quando Satanás se rebelou contra Deus, é que é como se ele tivesse pedido para Deus, para assim como ele conseguiu influenciar os anjos, a terça parte dos anjos, para se rebelarem contra Deus, ele também pediu autorização a Deus para tentar os homens. Por isso ele teve acesso ao Éden para tentar Adão. Então, a função de Satanás e seus demônios na terra é ser o tentador e o acusador, porque Apocalipse também diz que ele sobe nos céus
e ele acusa os servos de Deus de dia e noite. Todas as vezes que ele quer fazer alguma coisa diferente disso, causar alguma destruição, qualquer coisa, ele tem que pedir a autorização de Deus. Isso é um assunto muito complexo, muito complicado. É a soberania de Deus. Deus, ele é soberano na terra. Deus usa os bons para fazer o bem e também usa os maus para fazer o mal, mas tudo está debaixo da soberania de Deus. Olha o que Jeremias, capítulo 51, versículo 20 diz, falando acerca de Nabucodonosor: Tu és o meu martelo e a minha arma de guerra. Contigo, Nabucodonosor, despedaço nações, contigo destruo os reis. Contigo despedaço o cavalo, o cavaleiro, despedaço o carro e o que vai nele. O próprio Deus aqui está dizendo que ele estava usando Nabucodonosor como um martelo de guerra, uma arma de guerra para destruir as nações. Em outra parte de Jeremias diz assim: Eu coloco o meu anzol nas narinas de Nabucodonosor e o levo para onde quero. Ele é o meu servo, ainda que ele não saiba. Lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor começou a já estava governando toda a terra e construiu um grande reino, e o seu coração se exaltou, e ele disse que ele é que era grandioso, ele é que tinha governado toda a terra com a força, com a sua própria força. Deus fez com que o seu corpo se tornasse como de um animal, cresceu pelo, cresceu unhas, e ele foi no campo comer mato e dormir ao céu aberto, tomando chuva e sol, por 7 tempos, diz a Bíblia, até que o seu espírito tornou a si e ele glorificou a Deus e reconheceu que ele estava onde estava, porque Deus o usava. O que eu estou dizendo com tudo isto é que Deus, ele é soberano na terra. É Ele quem levanta os reis, é Ele quem governa. Existem sociedades secretas? Existem. Existem os Illuminatis, nós vemos toda a sua simbologia por aí. Mas eles não são os senhores do mundo, como dizem as conspirações. Eles não mandam no mundo. Eles exercem certa influência de tentação sobre a terra. Influência. Tudo isso comandado por Satanás e antes com a autorização de Deus. Mas quem governa sobre a terra é levantado por Deus. Se hoje os Estados Unidos exercem uma grande influência sobre a terra, é porque Deus ou quis, ou colocou, ou permitiu que ele estivesse lá. Se os Estados Unidos não comandassem o mundo, provavelmente quem estaria hoje comandando o mundo seria Hitler, com o seu nazismo, ou a União Soviética, não é? Se está do jeito que está, é porque se não fosse assim, seria pior. Vai vir a nova ordem mundial? Se o Senhor permitir, virá. Se ela vai trazer o governo do anticristo, se for a hora do anticristo governar, a nova ordem mundial vai trazer o anticristo. Se não for a hora do anticristo assumir o poder, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem retém a manifestação do anticristo. Se não for a hora do anticristo surgir na terra, a nova ordem mundial pode surgir como uma nova ordem do mundo, e Deus pode permitir, mas não levantará o anticristo. Se Deus também não quiser que a nova ordem mundial se levante, que governe a terra, Deus vai derrubá-los, tá certo? Até as sociedades secretas, os Illuminatis, os satanistas, sabendo ou provavelmente não sabem, eles operam no mundo com a permissão de Deus ou até mesmo sendo usados por Deus. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, uma palestra de um rabino judeu, onde perguntam para ele por que houve o holocausto nazista, por que Hitler matou tantos milhões de judeus. E ele diz, isso são palavras dele, eu já sabia disso, mas eu vou deixar a descrição para você saber que os próprios judeus sabem disso, que Hitler foi usado por Deus. E ele lê Deuteronômio 28, onde lá especifica claramente a aliança que Deus fez com o povo hebreu. Deus disse, olha, se vocês forem obedientes, fizerem o bem, servirem o Senhor, eu vou dar uma nação
vocês vão ser ricos, prósperos, eu vou levantar vocês na terra. Mas se vocês forem rebeldes, se servirem aos demônios, aos outros deuses, se sacrificarem os seus filhos aos demônios, se praticarem muitas impiedades, Deuteronômio 28 diz: eu me levantarei contra vocês, eu trarei uma nação estranha, de uma língua difícil, e vai destruir as suas casas, vai tomar os seus bens, vocês serão mortos e os seus corpos jogados no meio da rua, não serão enterrados, vocês vão ser espanto para todas as nações. Descreve lá exatamente o que aconteceu no Holocausto, e que Deus faria aquilo com eles por causa da sua maldade, da sua rebeldia e por terem abandonado ao Senhor. Tá entendendo? Então, Deus usou a Hitler. Isso parece absurdo para vocês, mas Deus vê como vocês não conseguem enxergar. Deus vê acima de tudo, Ele é soberano. Ele usou Hitler para castigar os judeus. Ou, eu já mencionei aqui, ninguém toca no povo de Deus a não ser o próprio Deus para abençoar ou para castigar. Deus provavelmente levantou a Hitler para castigar os judeus, mas não para governar o mundo, por causa da sua impiedade. Por isso, ele perdeu a guerra. Assim como Deus também levantou Nabucodonosor para castigar, para invadir Jerusalém, para matar muitas pessoas, levar Jerusalém, levar o povo de Israel escravo para a Babilônia. Nos dias de Hitler, os judeus trabalharam nos campos de concentração como escravos. Nos dias de Nabucodonosor também, e também no Egito. E tudo isso aconteceu por causa da sua rebeldia. Então, se você está angustiado por causa das conspirações, eu fiquei por muito tempo angustiado assistindo conspirações, até o dia em que eu perguntei ao Senhor quem realmente manda no mundo, e o Espírito Santo me trouxe toda esta mensagem. Então é o seguinte: descansa o seu coração no Senhor, confia nele. A Bíblia diz que se o mundo jaz no maligno, o próprio Jesus disse: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, os seus desejos, suas concupiscências, os seus pecados, né? Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, os seus pecados, os seus prazeres, então a sua vida está sendo governada por Satanás e pelas suas ordens secretas. Mas se você ama Deus, ama a sua palavra, então a sua vida é governada por Deus. Que os Illuminati influenciam o mundo, é verdade. Que eles mandam na minha vida e na sua vida que serve a Deus, não é verdade. Quem manda no mundo e manda na vida do servo de Deus é o Senhor. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus, é o que Isaías diz. E ninguém toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Aquele que é nascido de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, são classes de demônios, toda a força do inferno. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Todo aquele que está em Deus, está em Cristo, não está mais sob a influência do governo do mundo ou de Satanás, mas está sob a influência de Deus. E acima de tudo, saiba que as 13 famílias, os Illuminatis, a maçonaria, quem quer que seja, a ordem secreta que você acredita, influencia o mundo, mas não manda nele. Quem manda na terra é o Senhor. Eu deixo você aí na paz e até o próximo vídeo.